tarde. Hoje a gente vai iniciar o podcast de Inteligência Artificial e Ética para a matéria de saúde digital. Eu me chamo Lícia Andrade. Eu me chamo Cássia Lívia. E hoje com a gente tem a convidada, Milena Guion. Você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Olá, gente. Boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder contribuir para esse trabalho de vocês. Bom, eu sou formada em filosofia, sou graduada, em filosofia e pedagogia. Sou psicanalista e especialista em ciências humanas, E ao longo de toda a minha formação, desde a primeira, que foi em filosofia, eu me debruço sobre o tema da ética, que é um tema que, além de apaixonante, é extremamente necessário para se viver em sociedade, assim, antecipando, quando a gente pensa em ética, sobretudo pensando na filosofia, a gente tem os antigos, os filósofos antigos, na filosofia antiga, então Sócrates, partindo do pressuposto que, obviamente, Sócrates foi realmente um pensador, Platão e Aristóteles, uma pessoa só, Platão e Aristóteles. Então, que versaram sobre a ética. Todo o restante da história da filosofia, seguinte, modernidade, contemporaneidade e filosofia medieval, pensaram a ética à luz do que um desses pensadores trabalhou, Então, não é que cada pensador tirou um pensamento da cartola. Meio basal, assim, para exatamente. Todo mundo, Todos os pensadores que vieram após os filósofos, esses filósofos antigos que eu citei, se basearam na filosofia desses caras para dizer por que caminho eles estavam trilhando, Eu, em particular, sigo um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que vai olhar para a filosofia de uma maneira um pouco diferenciada, não da filosofia, mas da ética, um pouco diferenciada do que os outros filósofos que o antecederam pensaram, porque sempre foi, de alguma forma, muito um tema muito abstrato, apesar de a gente remeter diretamente à prática, sempre foi algo muito abstrato, e o Kant vai trazer exatamente esse diferencial. Então, para eu pensar que sou um ser humano e que estou neste mundo, nesta vida, nesta terra, eu preciso ter uma ação ética, porque senão eu perco a minha humanidade, Ou a minha humanidade tem um valor inferior, por assim dizer. Essa é uma das minhas preocupações, sempre foi, O acesso, como transformar a filosofia em algo tangível, Assim, que todo mundo tem acesso mesmo, a compreensão, o que ela propõe, o que ela quer, o que ela pode nos oferecer, enfim, o que a gente pode fazer com isso. E quando a gente parte da perspectiva da filosofia ocidental, que a gente enxerga a ética como um valor a ser usado, a ser lançado mão de acordo com valores pessoais. Muitas pessoas tratam a ética nessa perspectiva. E dentro do tema que a gente está, que é a inteligência artificial, e eu vi que você tem muita experiência na educação, eu li, e aí eu estava pensando sobre esse impacto. Como é que, já que pelo que eu pesquisei, a senhora foi professora a partir dos anos 90, e como foi essa mudança na perspectiva, no mundo, universo digitalizado, informatizado, que a gente tem cada vez mais acesso a isso. E até a ética dos seus alunos, dos seus companheiros de trabalho também. Como é que isso impactou? Você sentiu isso? Esse impacto é uma coisa louca, assim, porque tem uma parte dessa trajetória que talvez você não tenha tido acesso. Eu comecei dando aula de filosofia para crianças. Massa. Então, eu trabalhei com crianças desde os 3 anos de idade. Era um trabalho, inclusive foi isso que me trouxe ao Rio Grande do Norte, para Natal, Nós tínhamos uma base de pesquisa aqui e não tinha gente que se interessasse pelo tema, nem tão pouco que aplicasse. Atuasse, Que atuasse. Então, eu me mudo de São Paulo para cá em 97, justamente para poder trabalhar
com isso. Naquele momento, e eu vou te falar isso como professora de filosofia, e em especial para crianças, porque do ponto de vista amplo da educação, eu penso um pouco diferente. Quando eu ia para a sala de aula e fazia um trabalho com as crianças, e eu sempre partia de uma leitura, de um texto, de um livro, de uma historinha, ou contava a historinha de cabeça, enfim, eu tinha um objetivo, né, que era fazer as crianças prestarem atenção em algumas situações ali ímpares que eu ia pescar para trazer e ajudá-las a pensar, que é uma forma hoje que eu não usaria mais, né? Mas naquela época era a maneira, porque inclusive o estudo era baseado nisso, né? Que era o pensar melhor. Era o ensino da filosofia para o desenvolvimento de um pensamento melhor. Mas esse melhor não no sentido da superioridade, mas no da qualidade mesmo. De conseguir pensar, né? De aptidão. Exato, né? Porque aí vem a questão da amplitude dessa educação. Essa educação é uma educação, e é uma crítica que o Kant traz isso muito sabiamente. Essa educação que a gente tem nos emburrece. Ela não nos... não nos amplia de forma nenhuma. Não, pelo contrário, né? Então, ao mesmo tempo que o Kant vai dizer exatamente isso, né? O homem precisa da educação para tirar dele a animalidade. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele vai dizer, tá, mas essa educação que a gente tem aqui, ela também não nos ensina a pensar, né? Ela nos tolhe, né, dessa capacidade que é eminentemente humana. Acompanhar, né, eu estou vindo praticamente já para a terceira década, né, terceira década não, né, 2 períodos bastante diferentes na educação, um em que a gente nem tinha telefone em casa, praticamente, né, fixo. Eram poucas as famílias que tinham um telefone fixo. Era uma coisa muito difícil, muito pouco acesso. E outra para essa geração agora que não fica sem telefone, né? E que não vive sem telefone. Então, o impacto, sem dúvida nenhuma, é gigantesco, mas, ao mesmo tempo, eu vejo políticas públicas muito pouco palatáveis para o que está acontecendo. Tem problemas muito sutis e muito profundos que são muito maiores do que, por exemplo, pura e simplesmente proibir um celular de sala de aula. Aliás, eu acho particularmente que isso tirou, inclusive de nós, professores, a imensa possibilidade de ensinar esses meninos a usar o telefone. Na introdução tecnológica, da diminuição desse abismo, né? Porque a gente tem um abismo no Brasil muito explícito entre o acesso da tecnologia, como para quem é feita essa tecnologia, como é que a gente está direcionando essas questões. E aí a gente, nesse diálogo que a gente preparou antes, a gente pensou em falar um pouco sobre isso, porque há uma preocupação de quem é que está fazendo isso, como é que está fazendo isso, para quem, quais são as intenções, porque não há como a gente afirmar que a inteligência artificial é neutra. Não tem como a gente... E nenhuma tecnologia, porque todas são humanas, de alguma forma, sim, né? E aí eu queria ouvir sobre isso. Não, seria uma grande ingenuidade da nossa parte pressupor que a inteligência artificial é quase como pensar que ela surge do nada. Ela não surge do nada, muito que pelo contrário. Né? Eu acho que até, inclusive, vale a pena que todos assistam um filme da década de 90, que é Inteligência Artificial. Quer dizer, já na década de 90 já se pensava na possibilidade de que é inclusive um garotinho, é representado por um garotinho, é um filme que vale muito a pena. Então, ali já estava se pensando. E o grande problema hoje, e o qual, inclusive, eu estou me debruçando, é pensar exatamente a serviço de quem essa suposta inteligência está. Porque eu, particularmente, como formada em filosofia, não gosto do termo inteligência. O que é inteligência? Sim. O que é inteligível, né? Porque, veja, se eu pegar, que é o recorte com o qual eu estou trabalhando hoje, né? Se eu pegar de Descartes a Kant,
que são filósofos que vão trabalhar muito a ideia de o que me torna homem, o que faz com que eu exista. Essência, né? Qual é a minha essência enquanto ser humano, né? O Descartes vai dizer que é o pensar, eu penso. E naquele momento, que logo em seguida veio veio a psicologia, né? E depois do século XX veio a psicanálise. Bom, mas e quem não tem a capacidade ou a habilidade de desenvolver um pensamento elaborado? Ele não existe porque ele não pensa da maneira como Descartes colocou lá no século XVII. Bom, a gente sabe que não é por aí, né? A gente avançou, a ciência avançou, graças a Deus. A tecnologia também. O que seria da medicina hoje se não fosse a invenção, e a invenção da penicilina, por exemplo, sim. né? Que foi um Crucial. tremendo avanço tecnológico para o período em que foi descoberto. Então, quer dizer, e para o Kant, né? Quer dizer, eu só estou na esfera do pensamento e vou para o Kant, em que eu tenho que ter uma prática ética para eu dizer que eu tenho ali uma humanidade assegurada. Senão eu não sou tão humano ou menos. É uma coisa meio delicada, né? Porque classifica, setoriza, né? E ele vai dizer que essa ética, esse comportamento precisa ser universalizado, ou seja... Ignora intersecções, fatores sociais, né? Na verdade, não é que ele ignora, mas é até a própria, né? Nós estamos falando da estrutura, né? A gente está falando de Alemanha, mas, na verdade, era Prússia ainda, né? Então, era um prussiano, né? Então, as trocas entre mundos, entre culturas, não era tão... Claro que não era igual como era na Grécia Antiga, mas... não era também como é hoje. Difuso, assim, né? Exato. Hoje a gente tem contato 24 horas com todo o canto do planeta. Então, quer dizer, o que a gente tem observado na tecnologia? Ela não só está a serviço de alguém, como ela também é feita para alguém. Sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, se eu tenho uma galera aí pensando e uma galera consumindo, eu tenho um meio termo aqui que eu preciso parar e pensar assim, o que vai fazer com quem vai mandar aonde? Que vazio é esse aqui nesse... Né? E o que a gente tem historicamente? Historicamente, o que a gente tem em termos de produção de uma maneira geral? Quem produz é quem tem dinheiro. Então, a inteligência artificial... E esse dinheiro tem cor, gênero, todos esses recortes nome, sobrenome, né, país, está tudo muito bem definido. Né? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente sabe que ela está a serviço, porque ela está sendo produzida de alguma maneira por quem ganha. E por que eu falo de alguma maneira? Porque não é quem tem dinheiro que vai lá e bota a mão na massa no computador para produzir, mas é exatamente essa galera que está do lado de cá, que não só consome, como também está servindo, inclusive, de mão de obra barata, de mão de obra sem pagamento. Porque a gente, quando está mexendo nos nossos aparelhos, a gente está vendendo os nossos dados. O que é de graça na internet. A gente não está vendendo porque a gente não está ganhando. Pelo contrário, estão nos escravizando, literalmente, no sentido mais amplo do que se possa passar, né, para essa palavra. Porque a gente está ali alimentando e retroalimentando uma ferramenta, porque ela é uma ferramenta, ainda é. Eu brinco com a minha orientadora, eu falo para ela que ela tem uma teoria da conspiração, porque ela acha que nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial, né? Esse é o ponto de partida dela. E eu brinco que é teoria da conspiração, mas quando a gente para olhar, né, hoje, quando a gente acabar aqui, muito provavelmente todos os aparelhos que estão aqui à disposição vão estar mandando uma enxurrada de informações sobre esse assunto, de alguma maneira, nos oferecendo serviços sobre esse assunto, nos impulsionando a comprar
coisas relacionadas a esse assunto. Ué, quem faz isso? Né? Quem quer que a gente se torne um consumidor compulsivo, que a gente gaste sem pensar, que a gente gaste mais do que ganha? Quem é que tem esse comportamento historicamente? Não é o pobre, né? Não é o pequeno trabalhador, não é o trabalhador. Mesmo o programador que pensa a inteligência artificial, ele está a serviço. Ele está a serviço e ele está a serviço de alguém que não é ele mesmo. E que não está preocupado com ele também. Assim. Exatamente. E nem quem ele representa, né? Então, e aí o que vem atrelado a isso é a grande preocupação que tem nos movido. Como fazer com que essa inteligência não necessariamente trabalhe em nosso favor, mas como alinhar os valores, como alinhar a ética, como alinhar um serviço que respeite a vida, respeite as culturas, as intersecções, né, as diversidades, as pluralidades, né, as diferenças. Então, é sobre isso que a gente tem se debruçado ultimamente. Voltando um pouquinho sobre a pauta de educação, a gente sabe que o uso contínuo de IAs generativas hoje em dia está muito crescente. Então, o ChatGPT, Gemini, DeepSeek, a gente sabe que essas IAs elas dão uma resposta rápida para o que a gente precisa, etc., mas que está tendo alguns problemas, na verdade, sobre criação de textos, criação de trabalhos, atividades. Você, como uma pessoa que utilizou muito a educação na sua vida inteira e é professora, é pedagoga, como você enxerga a IA dentro desse meio educacional? Então, Lissa, eu acho que a gente perdeu agora com essa lei federal. Eu, particularmente, não sou muito a favor dela. Eu acho que ela precisava ter sido mais discutida, sabe? Eu acho que o problema é real, né? O vício em tela é real. Só que tirar a tela de dentro da escola não é o caminho, porque, afinal de contas, é dentro da escola que a gente aprende. Sim. Ou que a gente precisa aprender a lidar com determinadas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né? E que, muitas vezes, as famílias não têm condições de dar a mesma condição de pensamento que a escola tem que dar. E é papel da escola, né? Então, eu não fui a favor, muito que pelo contrário, eu acho que a escola perdeu uma grande oportunidade de ensinar esses meninos a pensar essas coisas, né? Sobre a tecnologia. Sim, sobre a tecnologia, sobre como usar a tecnologia, reconhecer o que é falso, reconhecer o que é verdadeiro, reconhecer que essas ferramentas, a gente não está aqui queimando na fogueira da Inquisição as tecnologias. Não é essa a questão. Elas são fundamentais, são importantes, são bacanérrimas, ajudam pra caramba, mas elas são instrumentos. Sim. Né? Elas não podem ser... porque senão a teoria da conspiração da minha orientadora vai fazer sentido. Exatamente, vai nos substituir mesmo. E eu não acredito que ela vai acontecer, até pelo óbvio. A máquina não é capaz, pelo menos por enquanto, e eu acho que nem a minha geração, nem a de vocês, e talvez nem os meus netos ou os filhos de vocês verão isso. Mas a gente também sente, né? Nós não somos um corpo só que pensa. Nós somos um corpo, um espírito, né? Uma alma que sente. E atravessado também pela relação que nos faz. O que nós estamos fazendo aqui é uma relação, né? As máquinas não se relacionam, mas o ser humano precisa aprender a se relacionar com a máquina. E aí tira o celular de dentro da sala de aula. E isso pensando que nós estamos falando de uma lei federal que está a serviço de toda a educação brasileira. Mas quando a gente vai falar da tecnologia em si, não é a mesma coisa. Né? A gente tem aí pelo menos duas condições para analisar, a pública e a privada. Sim. Né? Até porque, gente, um outro problema que também é concernente a essa questão é que, assim, ninguém parou para perguntar quem é que ia controlar essa retirada, quem né? vai ser responsável por isso, assim? É óbvio que é o professor, né? Mais uma coisa. Mais uma coisa. E
Quando se trata de criança, de pequeno, beleza, a gente consegue resolver isso até de uma forma mais simplória, simplista, simpática, inclusive, porque as crianças tendem, né, como o Piaget disse, a nos obedecer até por uma questão de medo mesmo, né, da heteronomia, eles estão ainda em desenvolvimento. Mas e quando a gente está falando de adolescente, né, que tem estado cada vez mais violento, fomentado pelas tecnologias de alguma forma também, né? Eles não estão ficando violentos porque... Primeiro porque é bicho, né? É homem, né? Homem, bicho, espécie. Então, não gênero, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente tende a se defender de alguma forma e buscar, de alguma maneira, ganhar território. Então, quando você vai e faz isso... ou seja, para mim, na minha opinião, uma escola que já é retrógrada, já é medieval, já tem um formato medieval, se torna ainda mais obsoleta. Ou seja, o que a escola está trabalhando hoje não atende essa geração. Nega a realidade. E afasta esses meninos cada vez mais da escola. Então... é um assunto, essa é uma pergunta, Alissa, para muita, sabe, para muita coisa também, sabe, Cássia? Não é fácil, não é uma questão fácil para responder, porque influi sistematicamente tudo muita está acontecendo, coisa. Né? A evasão escolar tem aumentado, os princípios da programação até mesmo, que falam que não precisa de faculdade, não precisa mais estudar, e só fomentado através das tecnologias. Reforça a assim, mentira, né? reforça o comportamento antiético, porque o menino mente. Porque, gente, pelo amor de Deus, é só vocês entrarem no Instagram, em qualquer horário do dia, e prestarem atenção nos stories. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas essa criança aqui que eu conheço, ou esse adolescente, esse jovem, agora tá na escola. Como é que ele tá postando stories agora? Gente, o celular não tá proibido na escola? Tá nada, porque o professor não dá conta de evitar que essas coisas aconteçam, porque, inclusive, entra numa outra questão que é delicada também, que é o da propriedade privada. O celular é propriedade privada. Como é que você tira um objeto, retira de alguém um objeto? Isso não existe. Pede para o menino guardar. Todo mundo aqui passou pela escola, não passou? Nós ainda estamos dentro da escola. Tem professor que é mais amigo, que é mais legal, que é mais bacana, tal, mas tem aquele que fala não. O que a gente faz? Faz escondido. Arranja um jeito de burlar. É do humano. Isso é do humano. Sim. Então, é muito difícil a gente ficar imaginando que não, agora que tá lei, que tem lá uma plaquinha na entrada da escola, né? E sem contar as exceções que aparecem aos montes, tipo, não, mas o meu filho precisa ficar com o celular porque eu preciso ligar para ele para saber se ele está bem. Gente, parece que não, mas isso acontece inclusive na escola pública. E talvez até aconteça mais na pública, porque na pública nós não temos mais telefone fixo. Então, se a mãe quiser saber da criança, é só falando direto com a criança mesmo, muitas vezes. Ou ela tem que ir bater na escola para saber. Sim. Né? Então, enfim, é bastante complexo. Acho que é um tema para a gente falar só sobre isso. Com certeza. E pegando esse gancho também, que Cássia comentou, que de programadores, muitos aprendem em casa, muitos fazem sem precisar realmente fazer uma faculdade, ou até esse acesso muito cedo do acesso à tecnologia, existe que as crianças muitas vezes acabam sendo expostas à inteligência artificial, à criação de deepfakes ou outras coisas, sem ter essa instrução até da escola. Então, não ter esse acesso ao celular ou até ter uma instrução tecnológica dentro da escola faz com que eles tenham acesso no mundo. Sim. Então, quando a pessoa tem acesso no mundo, pode ir para qualquer caminho.
Então, assim, como é uma inovação e uma tecnologia que ainda não tem uma jurisdição muito datada, não é regulamentada. Quem quiser aqui pegar uma imagem e criar... vou criar uma imagem de Milena quebrando essa sala todinha. Eu posso fazer isso, divulgar e falar que aconteceu e dar algum problema muito sério. Então, a gente fala sobre crianças, fala sobre adolescentes que não têm um pensamento formado. Isso seria muito perigoso. E principalmente, assim, quando não é dado pela educação. É dado pelo mundo, tá vindo para eles e eles não têm essa consciência de dizer o que é certo e o que é errado. E a educação está através desse processo que a gente estava comentando, está ignorando totalmente isso. E ignorou a oportunidade, a maior oportunidade que teve de conseguir aproximar essas crianças de forma saudável, né? De regular esse caminho. Apesar de que, Cássia, eu acho que é importante a gente fazer uma ressalva aqui, que o professor também precisaria de uma cadeia formativa bastante consistente para poder fazer isso. Porque essa geração é uma geração que nasceu com o celular na mão. Os professores deles não. Então, assim, e por mais que pareça absurdo, tem muito professor ainda que tem dificuldade de lidar com as tecnologias. Eu mesma sou uma delas. Dependendo da tecnologia, eu preciso pedir ajuda aos universitários. Porque senão eu não consigo fazer, não consigo me virar, fico ali perdida, e aí dá nervoso, a gente vai, larga para lá. Então, assim, eu acho que isso precisa ser retomado. Penso que isso precisa ser retomado e espero que as universidades todas, de uma maneira geral, se unam nesse sentido, né, de pedir que a gente aprofunde o diálogo, que aprofunde o pensamento, justamente para poder rever, porque ainda dá tempo, né? E é cada vez mais urgente esse trabalho ser feito, porque a criança passa 4 horas dentro da escola. O resto das 24, ele está fora da escola. Então, e é isso que nos preocupa, né? Como é que essa criança está lidando com essas telas, porque ela não vai deixar de lidar com essas telas, porque proibiu 4 horas, né? De ficar com ele na escola, com tudo isso que você falou, né? Com as DeepSeeks, com as IAs produzindo imagem, reproduzindo voz, né? Reproduzindo infelizmente, eu estou aqui, você estava falando, eu estava pensando no gato do Alice no País das Maravilhas, né? Quando não se sabe o caminho que quer seguir, qualquer estrada leva, qualquer estrada funciona, né? Se a gente não fizer isso rapidamente, qualquer estrada que esses meninos pegarem vai ser uma estrada. E aí, isso pode trazer sequelas bastante grandes para a gente no futuro. Quando a gente retorna para essa parte do quem faz, do quem está fazendo, e pensa num paralelo com a realidade da escola, e garantir tecnodiversidade, né? Garantir quem está fazendo, como é que a gente pode solucionar, trazer novos caminhos para o desenvolvimento de tecnologias para que eles sejam menos nocivos, assim, já que a gente consegue pensar de uma forma mais ampla do capital, de como o capital influencia nos processos éticos, como é que a gente poderia garantir que a tecnologia fosse desenvolvida de uma forma mais pensada eticamente, coletiva, plural? Cássia, sem dúvida nenhuma, isso passa pelo que a gente está chamando de alinhamento, né? A gente o grupo de pesquisas que eu faço parte, dentro do Departamento de Filosofia, com a professora Sinara Nahara, inclusive fazendo agora uma matéria com ela chamada Ética e Inteligência Artificial, em que a gente está discutindo exatamente o quão fundamental é pensar na regulamentação das redes, né? E aí no alinhamento mesmo, voltado para essas preocupações. Quer dizer, eu preciso estar preocupada, eu preciso pensar a cultura, né, que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, não só a cultura, a nossa cultura, porque a gente está falando de uma coisa que é globalizada, né, que é mundial. Então, eu preciso pensar
que o que eu posso usar de serviço e o que eu posso oferecer de serviço tem que atingir o maior número possível de pessoas dentro de um planeta, né? E ele tem que estar alinhado aos interesses da humanidade. E estar intimamente ligado aos interesses da humanidade significa respeitar a vida, respeitar a pluralidade que existe na vida, respeitar a diversidade que existe na vida. Não, é impossível eu pensar num instrumento, numa rede social que possa servir para um e não possa servir para o outro, né? Como vimos aí recentemente o Mark Zuckerberg retirando, né, os marcos regulatórios do Facebook, da Meta e enfim. Impossível isso. Impossível pensar isso. Então, é urgente que todos nós nos deem as mãos e pensemos isso juntos, né? Inclusive para cobrar, né? No nosso caso aqui no Brasil, um projeto de lei que não seja o 2538, porque ele não é bom, né? Ele não atende aos requisitos que a gente julga que são fundamentais para esse alinhamento, para esse caminho ético, né? Tem problemas, né? Mas já seria um caminho. Um início, né? Um início, é melhor isso do que nada. Mas ter essa preocupação, né? De pensar que a gente precisa cobrar a regulamentação das redes, a gente precisa cobrar um alinhamento ético, né? A gente precisa pensar na educação desses programadores. Por isso que eu falo assim, mesmo ele é trabalhador, ele não é dono do meio de produção. Mas na cabeça dele, muitas vezes, ele é... Pois é, mas ele também precisa ser educado. Sim. Só que a gente também tem que tomar cuidado, porque ele não vai poder pura e simplesmente fazer uma revolução interna, porque ele é trabalhador, gente. Se fosse fácil assim se revoltar contra o patrão, a gente todo mundo em rebelião. Exatamente, né? Preciso ampliar esse debate para que esse debate chegue cada vez mais ao maior número de pessoas, para que elas olhem realmente para o que está acontecendo nesse retângulozinho e veja que o negócio é sério, que não pode pura e simplesmente deixar o Deus dará. E que é uma disputa simbólica, né? Que também estão representando alguém. Então, quem está fazendo também é importante. É importante ter pessoas negras codando, ter pessoas indígenas nesses lugares, mulheres. Principalmente mulheres, né? E principalmente espaço de liderança. Exatamente. Assim. Desculpa, Cássia, mas assim, a gente precisa lembrar que nas ciências e na tecnologia o número de mulheres é muito pequeno. É muito pequeno, né? Assim, hoje, numa sala de tecnologia da universidade, de um curso de tecnologia, na área de tecnologia, a cada 40 meninos tem 2, 3 mulheres no máximo. E negras ainda menos. Negras, né? Menos ainda. Né? E mesmo entre os meninos, o número de negros é muito pequeno. Né? Porque aí... voltaríamos para a escola, né? Tem uma defasagem, base, né? Aí tem todo um processo. Mas acho que fundamentalmente é isso, sabe? A gente não pode perder de vista que isso precisa ser regulamentado ontem. Sim. Né? E a gente já está muito atrasado nisso. E implementado desde a base, né? De quem está criando, de quem está consumindo, quem está fazendo. Na verdade, eu diria que seria talvez de cima para baixo, sabe, Lissa? Do topo. Quem é o dono disso aqui? O dono disso aqui precisa saber que não é terra de ninguém. E ele não pode fazer qualquer coisa. Para daí ir baixando, sabe? Porque se regulamenta o dono, ou seja, quem é o dono da Big Tech, do negócio, né? Ele será obrigado a seguir. Dá quase vontade até de falar um palavrão aqui, sabe? Né? Então, se você fala pro cara, ó, não é assim que vai... A esfera vai baixando. Porque quando a gente fala de base, né, a gente, historicamente, simbolicamente, a gente usa a pirâmide, né, a base da pirâmide para o topo. Eu acho que, nesse caso, talvez, pelo primeiro momento
da nossa vida, a gente está tendo que pensar essa pirâmide invertida. Né? Tem que começar lá em cima. Porque são esses caras que é o quê? Meia dúzia no mundo? Tudo. É meia dúzia no mundo, no máximo, que está controlando o planeta inteiro. O planeta inteiro. Isso é muito grave. Isso é muito sério. E isso porque a gente está sendo bonzinho, inclusive, resumindo ao planeta Terra. Porque, na verdade, eles já estão ganhando espaço. Né? Eles já estão aí com pesquisas avançadíssimas em Marte, né? Já pensando em Júpiter, tem umas coisas bem malucas rolando por aí. E que eu acho que é só 1 milímetro do que está acontecendo. Porque o que está acontecendo de fato, a gente não tem acesso. Exatamente, Cássia, a gente não tem acesso, infelizmente. Então é isso. A gente agradece muito a sua presença. Foi muito bom de debater, foi muito bom discutir sobre isso. Você tem alguma coisa mais para falar? Eu queria que você desse um conselho pra gente. Como psicanalista, como somos jovens engenheirandas. Eu não vou dar um conselho, porque eu feriria um dos meus códigos de ética, né? Porque já que eu sou psicanalista. Mas eu acho que, assim, estudar é sempre o caminho. Né? E não tem idade, né, para parar. Começou, a gente sabe que teve um tempo que começou, mas não para, nunca. Nunca. E nunca deixem de fomentar o debate, porque é no diálogo, é no debate, é na pluralidade de ideias, é na discordância, inclusive, que a gente cresce como ser humano. É o poder né? da palavra, Então, né? foi uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Podem convidar quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes for possível, eu estarei aqui com vocês com o maior prazer. A gente encerra aqui. Tchau, gente.